Olá pessoal, como é que vocês estão? Está tudo bem, né? Nas últimas aulas nós vimos vírus e bactérias, né? E também cianobactérias. Hoje nós vamos dar início a protistas e fungos. E de início, né, nós vamos falar de protistas. Os protistas, eles são seres são seres que possuem células com núcleo organizado, que por sua vez, né, os seres que possuem células com núcleo organizado são chamados de eucariontes, diferente de bactérias ou cianobactérias, que não possuem núcleo organizado. Em não possuindo núcleo organizado, eles são seres procariontes, beleza? Em protistas, nós vamos ter as algas e os protozoários, tá? As algas, todas as algas, elas são capazes de realizar a fotossíntese. Para a realização da fotossíntese, as algas utilizam os cloroplastos, tá? Dentro dos cloroplastos, nós vamos ter a clorofila, tá? A clorofila é um pigmento verde, né? Que ele é indispensável, né? Ele é indispensável para que esse processo de fotossíntese aconteça. Como eu coloquei aqui entre parênteses, né? As algas elas podem ser encontradas tanto em água doce quanto em água salgada. Muitas dessas algas elas fazem parte do plâncton, tá? O plâncton ele é um conjunto de organismos flutuantes que vai estar nas águas, né, dos oceanos. E aí nós vamos ter o fitoplâncton, o zooplâncton, mas nós não vamos focar nisso aí, tá? Só quero que vocês saibam onde nós podemos encontrar os variados tipos de algas, tá? Dentro dessas algas, nós vamos ver as euglenas, as bacilariofícias, as xenofícias, as clorofícias, as algas verdes, as clorofícias ou algas verdes, né? As faofícias ou algas pardas e as rodofícias ou algas vermelhas. As euglenas, elas possuem um longo filamento, né? Esse longo filamento é chamado de flagelo. Para que serve o flagelo? O flagelo serve para a locomoção, tá? Das euglenas. As euglenas elas realizam fotossíntese. Elas são organismos unicelulares e realizam fotossíntese. Ou seja, elas possuem cloroplasto e, como eu acabei de falar para vocês, né, elas possuem o pigmento verde, né, que é a clorofila. Em não havendo luz no ambiente, a euglena dá o jeitinho dela de se alimentar, né? Porque vocês sabem que a fotossíntese é utilizada para que o organismo é o processo pelo qual o organismo produz o próprio alimento, né? Utiliza para produzir o próprio alimento. Em não havendo luz no ambiente, as euglenas elas se alimentam, né? De pequenos seres vivos que elas possam encontrar naquele ambiente também. Ou seja, ela consegue se alimentar das duas formas. Já as bacilariofícias ou diatomáceas, elas são algas douradas. Elas possuem uma carapaça, né, rígida. Essa carapaça ela é feita de sílica e envolve uma única célula. Essas algas, elas são as algas mais abundantes dos oceanos. E que, por sua vez, elas são responsáveis por 80% da produção do oxigênio que é utilizado pelos seres vivos, né? Por nós, por todos os seres vivos. Tá? Então, nós temos a impressão, né, pelo que nos é passado, de que as árvores em si, elas é que são responsáveis pela produção da maioria do oxigênio, né, do planeta. Porém não, né? Nós sabemos, a ciência comprova isso, que são
as algas que são responsáveis pela produção, né, de 80% de todo o oxigênio que é consumido pelos seres vivos do planeta Terra. Já as cianofíceas ou dinoflagelados, elas são algas que possuem bioluminescência. Tá? A bioluminescência ela é um fenômeno espetacular, né, da natureza. Como, por exemplo, talvez vocês não tenham tido a oportunidade de ver esse fenômeno pessoalmente, né, indo ao mar, claro. Mas esse fenômeno de bioluminescência, como exemplo de bioluminescência, nós vamos ter os vagalumes. Os vagalumes, eles produzem, né, aquela luzinha no abdômen deles, né? Então aquele processo é uma bioluminescência, né? Aquilo que vocês veem acendendo no abdômen do vagalume é a bioluminescência. Então essas algas, elas possuem bioluminescência. Ao pisar na areia da praia, onde, claro, podem ser encontradas essas algas, as dianofíceas, ao pisar, a areia automaticamente ela vai acender, vamos dizer assim, né? Porém, não apenas na areia. Na areia porque a onda leva e quando volta, né, ela fica depositada ali. Mas no movimento das ondas, o movimento de vai e vem das ondas, onde acontece esse fenômeno, o mar ali vai estar todo clarinho, né? todo acesinho, como se realmente tivesse algum tipo de iluminação ali, né? Porém, né, são as dinofíceas que fazem esse fenômeno, né? Que fazem acontecer esse fenômeno. Já, pessoal, as clorofíceas ou algas verdes, elas são encontradas, né? São encontradas principalmente na água. Porém, elas também podem ser encontradas em ambientes terrestres, por exemplo, em alguns troncos, tá? E por conta disso, subentende-se, né, que elas podem ter sido o elo, né, evolutivo entre as plantas aquáticas e as plantas terrestres. Nós temos também as feofíceas ou algas pardas. As feofíceas ou algas pardas, elas são principalmente marinhas. Como o próprio nome já diz, né, algas pardas, elas possuem o pigmento pardo. Tá? Elas podem atingir dezenas de metros de comprimento. Tá? E nos lugares onde elas podem ser encontradas, elas cobrem centenas de metros de extensão de rocha. E nesses locais, a navegação ela fica muito complicada de ser feita, né? Por conta da grande quantidade que tem e da intensidade, né? Da densidade, da quantidade, que atrapalha muito, né? a navegação desses locais. Claro que de pequenas embarcações, né? As maiores algas pardas, que cobrem essas extensas superfícies rochosas, né, que, como eu falei para vocês, chegam a atingir centenas de metros de extensão, elas são denominadas sargassos. Já as rodofícias ou algas vermelhas, elas possuem um pigmento que lhes dá, né, a cor avermelhada. Né? Dessas algas são extraídas diversas substâncias que são usadas na indústria, né? Dentre essa substância está o HH e a carragenina. O HH ele é uma substância gelatinosa a qual se faz um meio de cultura, né, para o crescimento de bactérias em laboratório. Já a carragenina ela é usada na indústria farmacêutica e na fabricação de bolos, sorvetes e gelatinas. Então, pessoal, por hoje é só. Nós vimos algas e na próxima aula nós veremos protozoários e daremos continuidade, né, ao assunto do capítulo 3, vendo fungos, tá? Até a próxima aula. Um abraço para vocês.